Helena Garrido, diretora do Jornal de Negócios, e Nicolau Santos, diretora adjunto do Jornal Expresso, são convidados desta edição da noite. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Helena, estes novos donos da TAP, foi só assinado o contrato de promessa, bem sabemos, dizem que para o ano a empresa vai ser viável. Valeu a pena a venda, então? Eu penso que sim, por uma razão muito simples. Penso que a TAP neste momento estava num beco sem saída, não podia ser capitalizada por causa das regras comunitárias e não conseguia sair do impasse em que está. Há 15 anos que se está a tentar privatizar a TAP, a terceira foi de vez, e o que me impressiona especialmente no caso dos novos donos da TAP é o foco que eles têm no negócio em si. Ou seja, nós temos assistido a um conjunto de privatizações em que as mensagens em geral são mensagens muito mais financeiras do que operacionais. As pessoas esquecem-se frequentemente que o que gera dinheiro nas empresas são os próprios negócios das empresas, não é? E neste caso concreto, nós vemos os dois acionistas, mas especialmente um, muito focado na estratégia operacional, muito focado naquilo que vai ser o futuro da TAP e aquilo que vão ser os novos voos, as novas rotas que vão ser abertas para os Estados Unidos e os novos voos para o Brasil, a aquisição de novos aviões, seja como for, muito focado fundamentalmente na questão operacional e numa estratégia de expansão ou pelo menos de reorientação da TAP, veremos se é expansão da TAP, para que ela se afirme num mercado e num setor que é muito competitivo. Nicolau. Bom, eu começo por pegar já numa afirmação da Helena para dizer que o próprio Ministro da Economia reconheceu hoje no discurso que a TAP podia efetivamente ser capitalizada pelo Estado. A primeira versão que apareceu nisto é que a TAP nunca podia ser capitalizada pelo Estado e o Estado não mete dinheiro na TAP há 13 anos, pelo menos. Mas o que é certo é que, de acordo com as regras comunitárias, ao fim de 10 anos, uma empresa pode de novo ter ajudas públicas. O Governo não quis fazer isso. É uma opção. A condição dessa ajuda pública seria uma reestruturação da empresa. E o Ministro disse que isso conduziria a despedimentos. Tendo nós em atenção que este Governo é particularmente sensível a despedimentos, é realmente surpreendente que tenha optado por não fazer uma capitalização pública da TAP. Mas, enfim, admitamos que a situação estava num ponto de vista de tesouraria, etc., que necessitava de optar pela venda da TAP, pelo contrato de promessa de compra e venda, enfim, e não os trâmites a seguir. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que eu acho que não se falou de um conjunto de problemas que apareceram nos últimos dias, há 2 semanas, e que entretanto desapareceram misteriosamente. Ou seja, há um conjunto de processos que eu tenho de qualificar de engenharia financeira, que agora misteriosamente não apareceram hoje durante a assinatura do contrato. A questão da venda de 4 aviões da TAP para encaixar de imediato 100 milhões de euros, a questão do empréstimo de 250 milhões, a renegociação que o Estado português vai fazer em nome dos novos compradores com os bancos credores para não pagarem capital até 2020, o que é extraordinário, porque se vai fazer isso para os novos donos, porque é que não fez isso para os donos atuais, que é o próprio Estado, não é? Estamos a falar dos 1.000 milhões aí. Não se consegue. A questão do financiamento por parte do Banco Estatal Brasileiro, BNDES. Primeiro apareceu declarações do próprio consórcio da Gateway, que seria não só um financiador, como seria acionista da TAP. Desapareceu esta situação também, e, portanto, não sabemos o que é que está no contrato, porque o contrato não foi mostrado. E, finalmente, as opções estratégicas que já estão em cima da mesa. Eu pergunto, reorientar a TAP para os Estados Unidos, não há voos da Europa para os Estados Unidos em quantidade suficiente de inúmeras companhias? A TAP vai ter possibilidade de competir com as grandes companhias? Bom, o argumento foi que para o Oriente as empresas que estão a ir para lá estão-se a dar mal. Admito. Agora, não me parece que a TAP tenha grandes vantagens, e eu não percebo nada de aviação, obviamente, em relação a outras companhias que concorrem para lá, a não ser para áreas específicas de imigrantes portugueses, mas isso há outras companhias que já estão fazendo. Na verdade, a TAP tem o seu
pote de ouro nas rotas para o Brasil e nas rotas para a África. E, obviamente, aí é que vai continuar a ganhar dinheiro e não será nem nos Estados Unidos nem na Europa. Mas, portanto, esta reorientação, por exemplo, também coloca uma questão, que é o facto de termos uma companhia de bandeira, e hoje foi reafirmado, vai continuar a ser companhia de bandeira, quando se sabe que a TAP é um dos maiores, se não o maior exportador nacional. Pois bem, o que se assiste neste momento é uma evolução a nível mundial em que há cada vez mais turismo vindo da China. E a TAP estava a pensar reorientar algumas carreiras para aí, para trazer turistas chineses a Portugal. Bom, isso é abandonado rapidamente e, portanto, parece-me que há, a partir deste momento, entre os interesses da TAP e os interesses dos acionistas, começa a haver algumas discrepâncias, o que é obviamente normal. Helena, sobre estes problemas que Bom, eu não vejo nisso qualquer tipo de problemas. Primeiro, a TAP não podia ser capitalizada pelo Estado sem que pudesse existir uma estratégia clara que garantisse que depois não precisava de ser capitalizada de novo. Entrávamos num círculo vicioso, portanto não me parece que exista aqui uma contradição. Lamento discordar do meu amigo Nicolau Santos. E em relação à estratégia em si, eu também não sou uma especialista em aviação e em transporte aéreo, mas acredito, como é óbvio, que quem mete o dinheiro que estes acionistas vão meter na TAP, com uma capitalização de 338 milhões de euros, metem dentro da TAP, estou em crer que eles não quererão perder o dinheiro. Há aqui um outro aspecto importante, que é o perfil dos próprios acionistas. O acionista que nasceu no Brasil e é americano, David Neeleman, tem uma carreira nesta área, é referenciado na imprensa internacional como um empreendedor nesta área que inovou, e o acionista português tem uma longa carreira na área do setor dos transportes, vai na segunda geração, dão-nos, por isso, alguma credibilidade ou garantia enquanto acionistas que percebem do negócio e que desenham uma estratégia, obviamente que será uma estratégia focada na rentabilidade, obviamente que será uma estratégia a pensar no retorno do dinheiro que vão investir na TAP. Mas isso não me parece que seja negativo. Nicolau, mudando de assunto e olhando para a Grécia, o que está a fazer falta para fechar este acordo é, de facto, este tipo de análise de pormenores técnicos, dos pormenores económicos das propostas, ou o que está a fazer falta é uma decisão política sobre isso? É obviamente uma decisão política e ainda há pouco o Dr. Bagão Félix assinalava isso, ou seja, parece que as instituições internacionais estão reféns dos tecnocratas. E é lamentável que depois da Grécia ter dado passos significativos em relação àquilo que tinha proposto inicialmente, que neste momento haja da parte, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional uma insistência em que as medidas que foram apresentadas não são aqueles que eles querem, porque representam um enorme aumento de impostos, onde é que nós já ouvimos isto, e houve um enorme aumento de impostos, e portanto querem cortar nas pensões, e os gregos dizem que nas pensões não querem cortar, sobretudo nas pensões mais baixas. Portanto, eu acho verdadeiramente extraordinário esta posição do Fundo Monetário Internacional sobre esta matéria. E é bom lembrar, não estamos a falar do financiamento à Grécia, estamos a falar do ponto de vista das medidas que neste momento estão em cima da mesa, que no início, antes destas propostas, eram de 900 milhões e agora aparentemente a diferença será de 200 milhões, ou a Grécia já terá mesmo ultrapassado aquilo que é exigido. Bom, eu quero só lembrar que o povo português está a pagar pelo banco, o BPN, pelo Banco Português de Negócios, está a pagar 4 mil milhões. Ou seja, portanto, tudo isto não faz nenhum sentido. Eu acho que, obviamente, o que existe é uma corrente muito forte na União Europeia no sentido de obrigar o Syriza a capitular, mostrar que todos aqueles que pensam de maneira diferente e que apresentam uma receita diferente e um caminho diferente têm de ser punidos, não pode ser admitida a diferença e, portanto, querem numa bandeja a cabeça do Sr. Alexis Tsipras para dar o exemplo para todos os outros e, lamentavelmente, nesse aspecto, os governos de Portugal e Espanha têm sido dos mais empenhados em dizer que não é possível abrir nenhuma exceção
para a Grécia, quando eventualmente, talvez, uma frente do sul da Europa pudesse levar a Europa a repensar a estratégia de austeridade que tem seguido até agora. Curiosamente, é a Irlanda que propõe o alívio de prazos de pagamento para a Grécia. É curioso, não é? Eu acho extraordinário porque hoje em dia não é preciso ser economista para perceber que a dívida da Grécia não é pagável. Não é pagável, nem que vendam as ilhas todas, nem que vendam o país inteiro. A dívida da Grécia não é pagável. Ponto final, parágrafo. Portanto, tem de se encontrar uma solução para isso. Mas depois tem de se encontrar uma solução para outra parte, é que não acabam aí os problemas. O problema é fazer crescer a economia grega. Como, já agora, peço desculpa de voltar a citá-lo, mas como o Dr. Bagão Félix mostrou aqui, as estruturas dos países e os motores de crescimento dos países são completamente diferentes. A Grécia crescia, sobretudo, pelo seu mercado interno, pela sua procura interna, pelo seu consumo interno. Mas sem rendimento, endividada. Okay, é impossível, mas não se ela não cria rendimento, como é que ela pode crescer pelo consumo interno se não cria rendimento? Bom, o problema não é exatamente esse, do meu ponto de vista. O problema é aplicar uma receita igual, quer sejam os países mais exportadores como a Irlanda, sim, sim, que é um país altissimamente exportador, e um país que tem uma estrutura assente na sua procura interna. Quer dizer, não é possível, mas tem de haver um mecanismo diferente. Mas não se pode fazer uma política expansionista por procura interna quando o país em si pode, sobretudo, abordar os problemas com a inteligência. Claro. E, neste momento, os problemas não estão pura e simplesmente não estão a ser abordados com a inteligência. Helena. Bom, o que eu diria neste momento sobre a Grécia é que há informação muito contraditória, muito contraditória. Neste momento o que se passa, ou o que parece passar, se é mais seguro, é que houve um desentendimento não em relação ao memorando, ao acordo em si, que era um acordo que estava basicamente fechado. Nós sabemos que o Fundo Monetário Internacional tem preferência por corte de despesa. Assistimos isso durante 3 anos. As grandes discordâncias que existiram com o Governo foi porque o Fundo Monetário Internacional considera que os cortes na despesa são menos recessivos, ou seja, provocam menos quedas na economia, quedas mais pequenas na economia, do que o aumento de impostos. Mas não se opôs ao enorme aumento de impostos que nós tivemos em 2013. Claro, não se opôs pela derrapagem em que estávamos a entrar. Quando são medidas de emergência, eles concordam, ou de urgência. Imaginemos, a casa está a arder, é preciso aumentar impostos. Neste momento, obviamente, que o Fundo Monetário Internacional prefere essas medidas. Nós não sabemos se a discordância reside exatamente aí, até porque, pelo estado em que está a administração fiscal grega, bem podem prometer todo o tipo de impostos porque dificilmente os cobram. Ninguém tem garantias. O que parece existir, e digo isso também com toda a prudência, porque há muita informação contraditória, o que parece existir é uma profunda discordância em relação àquilo que se chamam as medidas prévias. Ou seja, os credores querem garantias de que aquelas medidas são aplicadas. Como aconteceu com Portugal, há um conjunto de medidas que têm que o país ajudado tem de dar garantias de que consegue que elas sejam aprovadas. E aí é que está, neste momento, a grande discordância. Concordo também que isto é um problema político das duas partes. Agora, contrariamente ao Nicolau, eu não tenho a certeza que a Grécia se queira manter no euro. Penso que o Syriza pode ter um projeto revolucionário e não um projeto reformista. E se tiver um projeto revolucionário, obviamente que não se enquadra nas regras da zona euro. Penso que é um jogo muito difícil, muito complicado para todas as partes, muito complexo. É de admitir a hipótese que o Syriza esteja a jogar no sentido de sair do euro e a tirar as culpas para cima dos países da zona euro. Ainda vamos ver os credores a reduzir o nível de exigências. Não, isso já reduziram, isso tem vindo a reduzir, não é? O nível de exigências. O que eles querem basicamente é que eles têm os seus eleitores, cada um tem os seus eleitores, não é? A Grécia tem os seus eleitores, os outros credores todos têm os seus eleitores. E o Fundo Monetário Internacional também tem os seus eleitores. O Fundo Monetário, eu não sei se é o Fundo Monetário, a sério, não sei. Há ali alguns desentendimentos com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional tem os países membros do Fundo Monetário Internacional que, como sabes, têm sido muito críticos
porque são mais pobres que os países europeus que eles estão a ajudar. E o próprio Fundo Monetário Internacional está a ter problemas com os seus acionistas, sobretudo dos países emergentes que são mais pobres. E, sobretudo, a senhora Lagarde quer ser reeleita e, portanto, precisa de agradar aos seus eleitores. Não sei se é por causa disso. Se vires as declarações que começam a aparecer de países emergentes, há muitas declarações no sentido de que estão a aplicar e a colocar na Europa, que é muito mais rica do que os outros países, um conjunto de recursos do Fundo Monetário Internacional e que o próprio Fundo abriu exceções para a Europa que não abriu para outros países com maiores dificuldades e mais pobres que a Europa. Esperemos que novidades surgem nas próximas horas e naquela reunião do Eurogrupo da manhã. Nicolau Santos e Helena Garrido, muito obrigada obrigada aos dois. Boa noite. Boa noite.